Lisca, pergunta da Eduarda Gonçalves, da Rádio Inconfidência. Você achou que a falta de entrosamento no setor ofensivo pode ter comprometido um pouquinho hoje a organização do time? Não, na verdade nós estamos com uma dificuldade no setor ofensivo que nós perdemos um atacante muito importante para nós, né, que é o Rodolfo. Nós estamos trabalhando algumas alternativas. A gente trabalhou algumas alternativas ofensivas, né, que a gente estava até razoavelmente bem na partida, até o gol, né, numa bola parada, que sempre dá uma vantagem para o adversário. Também abalou um pouco o nosso time pela maneira que foi o gol, né, a gente estava controlando bem. E aí depois do primeiro gol, sim, aí eles entraram realmente no nosso campo, pegaram confiança, a gente ficou com muita dificuldade, né, para contra-atacar. É um treinador muito auspicioso, né, porque ele muda muito o sistema de um jogo para o outro. É a terceira vez que a gente encontra o Atlético Mineiro e é a terceira maneira diferente que ele começa o jogo, né. E a gente, nesse primeiro momento, estrategicamente, conseguimos controlar bem, mas não conseguimos agredir, né? Principalmente depois do primeiro gol. O segundo também foi um problema nosso, a gente estava com a bola, zona de construção, né? Perdemos a bola, pegou o nosso time mal posicionado e com a qualidade que eles têm contra o Atlético, você não pode errar como a gente errou, né? E eles fizeram o segundo gol, o primeiro tempo foi muito ruim pra gente, e aí, animicamente, o time sentiu, eles tiveram o controle, né? Ali, depois da parada, a gente conseguiu dar uma pequena equilibrada, mas sem força ofensiva, né? Segundo tempo, nós já mudamos também a maneira, né? Entramos com 2 jogadores de mais ofensivos, adiantamos um pouco o time, já tínhamos a leitura do primeiro tempo, conseguimos encaixar melhor a marcação, fizemos um gol cedo, que também nos deu mais confiança, crescemos na partida, poderíamos ter empatado logo em seguida, com 2 ou 3 possibilidades, mas depois nos expusemos demais também, eles tiveram 2 contra-ataques, né? Mais uma vez um erro nosso, a bola era para ser jogada na área, a gente perdeu com o time praticamente todo dentro da área. Eles acabaram contra-atacando bem, o Johan acabou sendo, né, o Ayrton conseguiu parar ele naquela bola, né? Mas o primeiro tempo, na verdade, eles fizeram os gols, tiveram controle, mas não tiveram muitas possibilidades, né? Eles tiveram mais volume, mas jogaram muito em cima do nosso erro. A gente contribuiu muito na feitura dos 2 primeiros gols, né? Mas vamos tentar achar, né? A gente tem, assim, tido dificuldade nas primeiras partes do jogo, até pela essa variação que o São Paulo faz, e na segunda parte a gente tem crescido. Nós temos que achar agora uma maneira de melhorar na primeira parte da partida para mantermos o nível na segunda ou crescer como a gente vem crescendo, né? Então esse é o nosso grande desafio. Parabenizar também, né, o Atlético, a qualidade da equipe, né, essas variações táticas que ele faz, que faz a gente quebrar a cabeça, estudar muito, mas muitas vezes a gente não consegue neutralizar, que foi o caso, principalmente depois do gol. Então acho que é isso, não senti assim, nós estamos com algumas dificuldades ofensivas, já perdemos o Rodolfo, perdemos o Felipe Azevedo também, ainda não estamos com o Neto Berola, que são 3 jogadores que contribuem muito para o nosso sistema ofensivo. Então a gente está se virando mais com os meninos, né? Com o Vitor, que tem 20 anos, com o Léo Passos, que tem 22, com o Matheus, que tem 23, entrou muito bem hoje também. O Augusto foi um pouco sacrificado na primeira parte, acabamos optando taticamente, né, pela mexida. Então é achar também essas opções ofensivas dentro do momento, né, que a gente tem no nosso plantel. Pergunta do Emerson Romano, da Rádio Tatiaia. As mexidas deram maior domínio para o América no meio-campo no segundo tempo. O que faltou para converter isso em gols? Mais gols, né? Faltou aproveitar um pouco aquelas chances que a gente teve logo depois do primeiro gol, né? Eles sentiram um pouco, a gente fez algumas penetrações interessantes, tivemos mais volume, eles já não tiveram aquela, né, circulação com tanta facilidade que tiveram no primeiro tempo. A gente já teve a leitura, né, da primeira parte, mas faltou um pouquinho mais de eficiência, né? Faltou um pouquinho mais também, talvez, de opções, né? Para a gente, como eu falei aqui, nós estamos sem 3 jogadores muito importantes para a gente. E a estratégia, a gente escolher ela melhor para a primeira parte, para poder sustentar o primeiro tempo, né? Porque os 2 primeiros tempos nós perdemos lá, né, no Horto de 1-0 e ganhamos o segundo de 1-0, né? E agora perdemos o primeiro de 2-0 e ganhamos o segundo de 1. Então, está bem claro, né, que nós precisamos entrar mais consistentes e mais eficientes na primeira parte do jogo. Pergunta do Léo Campos, da Rádio Super Notícia. No domingo passado, o esquema sem centroavante com o João Paulo funcionou muito bem. Por que hoje, no primeiro tempo, não teve o mesmo efeito? Porque ele também... Temos um ótimo treinador do outro lado, né, e ótimos jogadores, né, e ele trabalhou com 2 volantes hoje, né, com o Jair e com o Alain, mudando totalmente o padrão de saída, né. Nós já esperávamos isso, trabalhamos contra isso, né, 2 dias
Mas eles são muito qualificados. O Júnior hoje fez um jogo, né? Júnior Alonso, né? Fez um jogo muito assertivo na construção, junto com o Arana. O Arana também deu um potencial ofensivo pelo lado esquerdo, diferente do outro jogo. No outro jogo, o Fábio ficou como um terceiro zagueiro, né? Nesse jogo, o Arana usou mais amplitude, mais circulação por dentro. O Keno também, com a experiência, né? Então, muito também por mérito do Sampaoli, por eles terem conseguido, né, fazer uma leitura, e a gente esperava uma situação, duas situações. O que aconteceu foi a segunda situação, mas não fomos eficientes, né, e efetivos na nossa proposta, principalmente no aspecto, né, de controle, tá? E principalmente depois do primeiro gol. O primeiro gol realmente a gente sentiu muito, né, porque a partida estava com maior domínio deles, mas a gente estava também bem controlado. Eles não tinham criado nenhuma possibilidade ainda, o jogo estava, né, parelho dentro das duas estratégias. Então, acho que isso é que marcou bem o primeiro tempo. Então, é achar melhor a estratégia para início de jogo. Pergunta do CJ, da Rádio 98 FM. A saída do Ademir foi uma opção técnica ou ele sentiu fisicamente? Ele sentiu fisicamente, né? Um jogador que se doou muito, né? Um jogador que vem trabalhando muito, né? Fez uma boa intensidade também de jogo. E foi mais por uma opção, primeiro momento física e segundo momento tática. O Diego também faz boas penetrações, tem bom nível de força, é um cara interessante. E o segundo momento era descer o Diego e botar um atacante. Nós tivemos que demorar um pouco porque o Messias estava, né, sentindo um pouco o ritmo de jogo, pelo bom tempo que não jogou. Então travou um pouco nossa substituição. Então acho que basicamente é isso, né? O Ademir, muito pelo cansaço também, e também por uma opção de um cara mais novo e que faz boas penetrações e tem uma boa dinâmica ofensiva. Marcelo Augusto, do Blox Brasil. A estratégia no segundo tempo foi de tentar diminuir a vantagem para levar para a segunda partida um resultado de vitória simples que classifica o América? Na verdade, o regulamento, né, é um jogo de 180 minutos. Né? O primeiro tempo são divididos em 4 tempos de 45, né? Mas o jogo está 2-1 para eles, né? Ele segue agora, né? Ele não zera, né? Essa é uma grande verdade do regulamento. E a estratégia era melhorar o time, né? Porque como voltamos para o vestiário ali no intervalo, 2-0, e eles bem superiores, animicamente também, principalmente, o time entrou aqui bem abatido, mas já reviramos, o Leandro Silva puxou bem o processo, o Juninho também. Fizemos as alterações, né? E buscamos, o jogo está aberto, né? Está 2-1 para eles. Eles deram uma revertida, né, na vantagem. Obviamente, se o jogo terminar 0-0, vai ficar 2-1 para eles. Mas se a gente, né, buscar o empate, que no caso seria o 2-2, né, dentro dessa partida de 180 minutos, nós estamos ainda na competição. Então, pelo que foi o primeiro tempo, acho que a gente não pode reclamar muito e agora é trabalhar para o segundo tempo da partida, que é os próximos 90 minutos, a gente pelo menos buscar essa igualdade, e para buscar a igualdade nós temos que ganhar o jogo com um gol de diferença. E vamos trabalhar para isso.